Olá, olá, estudante de pós! Boas-vindas ao canal Escrevendo na Pós. Eu sou a professora doutora Luana, muito prazer. Sou mentora de TCCs. Se você ainda não me conhece, estou na área acadêmica há pelo menos 10 anos e já ajudei muita gente a destravar e concluir os seus trabalhos acadêmicos a nível de graduação e pós-graduação. E no vídeo de hoje eu trago uma resposta para uma grande dúvida que deixa muita gente arrancando os cabelos, que é: quais os critérios científicos para eu, professora Luana, escrever bem qualquer texto que seja para eu deslanchar no meu trabalho acadêmico? Então eu vou te responder agora, mas antes já aproveita e deixa o seu like, compartilha esse vídeo, né, com quem precisa, pois assim você vai fazer um grande bem e vai auxiliar a disseminar essa informação. E se você ainda não é inscrito ou inscrita, se inscreve no canal, toda semana vídeos novos aqui para você. Então vamos lá ver esses 5 critérios para escrever bem qualquer texto científico. Critério número 1. Esses critérios aqui não foi tirado de vozes da minha cabeça, tudo bem? Eu tirei com base na literatura científica de mais qualidade e mais coerente, que é o autor Gilson Volpato. Se você ainda não ouviu falar dele, ele é uma grande autoridade no que se refere à redação científica no país, já corre. E também outros autores bastante importantes que andam publicando referências em relação a isso, tá certo? E claro, na minha própria vivência e no que eu testei durante essa jornada acadêmica aí. Então, o primeiro critério é o seu texto ter clareza e coerência. E é aí que eu pego, assim, muita gente errando, né? Mas vamos nos atentar e tecer comentários a seguir. Uma boa redação científica deve ser clara e coerente. O texto deve ser estruturado de forma lógica e com ideias organizadas de maneira sequencial e compreensível. Então, você vai evitar, por exemplo, utilizar uma frase muito longa, né? Que eu vejo muita gente errando. O que mais? Ambiguidade e jargões excessivos, como no sentido de ficar repetindo uma informação da mesma forma e a informação da mesma forma, entendeu? Eu fiz aqui um exemplo, um trocadilho justamente para você compreender. Jargões, expressões assim muito vagas, né? É importante você ter em mente que quem vai ler o seu texto não sabe especificamente o que você trabalhou, não pegou, não tem nada palpável. Então, através do seu texto, por mais assim que seja muito óbvio para você, você precisa deixar a informação muito clara. E uma forma de dar essa clareza é deixar o texto mais organizado, mais coerente, utilizando frases mais curtas, por exemplo, né? E sem evitar excessos ou linguagem rebuscada, né? E outra coisa também no ponto 2 é você ser objetiva, né? Utilize a objetividade ao longo do seu texto. Ela deve ser focada em fatos e resultados, uma boa redação científica. Ou seja, você não vai colocar um monte de adjetivos, é muito bom, é legal, por exemplo, é muito bonito, não. Você vai trazer o dado e explanar de acordo com o embasamento teórico e metodológico que você utilizou na sua pesquisa, né? Opiniões pessoais não interessam. Nesse caso, você vai dar, sim, a sua opinião lá na discussão, mas com base, por exemplo, no que você coletou, nos dados que você tem em mãos, né? E com base na teoria que você está embasando o seu trabalho, né? Então, utilizar argumentos, evidências e dados bem concretos, né? Como, por exemplo, evitar isso que eu acabei de falar, de é bonita, legal, é grande, é excelente. Não, isso não interessa do ponto de vista científico, né? Tendo em vista que você vai estar lidando com dados ali, seja quali, quantitativo ou os dois, né? Então, você vai incluir esses argumentos, né, apenas no conjunto de dados analisados. Não querer encher linguiça. Por exemplo, se seu objetivo é analisar determinado aspecto, ou averiguar, ou comparar, você não vai, por exemplo, tratar de outros aspectos que não estejam englobados nesse objetivo, pois isso não é interessante e só confunde quem está lendo. Número 3, tem uma estrutura certa de trabalho. Como assim? Siga o padrão clássico, né? Pelo menos quando a gente trata aqui, né? Imagina que se você está vendo esse vídeo, você está ou na graduação ou na pós-graduação, está fazendo um artigo, uma monografia,
uma especialização talvez, ou MBA, né? Ou mesmo uma dissertação, ou mesmo se você já concluiu tudo isso e você está produzindo seus textos acadêmicos, parabéns para você. Isso também é para você. Então você vai seguir a estrutura padrão de um artigo, que é o quê? Qual é a estrutura padrão nos artigos que você lê? Introdução, né? Metodologia, resultados, discussão e conclusão. Ah, mas está faltando referencial teórico, professora. Pois é, inclui também, mas isso é o que a base científica, né? Quem trabalha com artigos científicos de qualidade e alto impacto vai encontrar, né? Cada seção deve cumprir uma função muito específica dentro do contexto do artigo. E você vai lembrar também de contar uma história do seu artigo. Segundo o Volpato, né, 2015, ele traz que o texto científico ele deve contar uma história. E pensar nesse texto como história faz com que a sua mente já seja programada para trazer isso de forma mais clara. Por exemplo, na minha introdução, eu vou apresentar o meu trabalho, trazendo a contextualização, trazendo a problematização, trazendo meus objetivos, apresentando o meu artigo, minha dissertação, né? Na metodologia eu vou dizer como que eu fiz para coletar esses dados, quais foram os métodos, quais foram o embasamento teórico, quais foram as análises, quais foram os programas, né? O recorte específico, por que eu dei do período de tempo, da amostragem, enfim, o programa que eu utilizei, a análise. Depois, os resultados, o que você coletou, né? Com base nesse método que você aplicou. A discussão, você vai trazer o que foi discutido. Tá, o que você viu aqui? Qual é a relação desse dado com a literatura? Qual é a relação desse dado em implicação para a literatura? E quais hipóteses você refuta? Quais hipóteses você corrobora? Enfim, na conclusão é a cereja do bolo. Você vai mostrar o que você trouxe de novidade, né? O que o seu trabalho traz em resumo e é o mais importante para quem está lendo ali. E, enfim, sugerir também algo que você quer aí seguir futuramente. Isso aqui, fazendo a ressalva, considerando a estrutura aqui do Brasil e considerando aqui estruturas de trabalhos, instituições acadêmicas, porque quando a gente vai para fora, né, em revistas de alto impacto, por exemplo, equalizar uma internacional, essa estrutura muda e você tem um estilo de escrita um pouco mais livre, vamos dizer aqui, mas isso, se você quiser que eu aporte, eu trato em outro vídeo. Número 4, embasamento teórico. Isso eu sei que você sabe, mas é muito importante você saber que você precisa citar corretamente as fontes que vão embasar os seus argumentos e os seus resultados. Você pode fazer um mix entre esses autores clássicos que embasam o tema, a literatura forte e a literatura relevante. O que eu quero dizer com isso? É o seguinte, você vai ver aí que existe aquela história, né? Você tem que utilizar as obras nos últimos 10 anos. Sim, é válido. Porém, a depender do seu tema, você vai ter que citar uma obra, por exemplo, de 1950, para embasar que essa obra é de um autor clássico, né? Para embasar a sua ideia central. Aí sim, até porque você vai ser cobrado por isso, né? Se você está aí na pós, se você vai passar pela qualificação ou não passou, né? Então, é bem importante você fazer esse mix. Onde que eu utilizo esse embasamento? Por exemplo, no seu referencial teórico para tratar de conceitos, você vai trazer ali essa obra, como o exemplo que eu dei, de 1950, 70, 80, nos anos 90, né? Agora também, em paralelo, para mostrar os estudos que estão ali no seu levantamento de literatura, que tem vídeo no canal, se você ainda não viu, corre para ver, você vai trazer a literatura mais recente. Tem esse autor aqui que fala disso, de repente na citação direta longa, você vai trazer esse conceito, mas depois, então, os estudos mais recentes, segundo a fulano no ano de 2022, o cicrano no ano de 2023, o beltrano no ano de 2021, percebe? Então é bem importante você se atentar a isso e utilizar obras atualizadas, evitando o plágio e também utilizando obras de literatura de alto impacto, né? Que sejam consagradas, nada de ficar só utilizando TCCs e dissertações não, hein, para embasar, tá certo? Especialmente se você está aí no mestrado ou até mesmo no doutorado, muito cuidado com isso. E evitar o plágio no sentido de cuidado como você faz essas citações, atenção às citações de citação, atenção aos trechos, nada de copiar e colar, né? Atenção a tudo isso. 5. Precisão e rigor. Utilize uma linguagem muito precisa e técnica
que esteja apropriada com a sua área do conhecimento. Afinal você vai falar para especialistas, você não está falando com um público generalista. De repente, essa sua dissertação aí vira até um livro depois, né, ou algo do tipo, mas agora, nesse momento, você precisa ser bem claro e específico, né? Você está falando para especialistas, então se atente a isso. Descreva em detalhes esses métodos que foram empregados, os materiais utilizados e os resultados obtidos. E se atente, né? Porque com a experiência você vai vendo os termos mais utilizados, o que eles significam, né? Como utilizar de forma adequada esses conceitos. E assim, o seu trabalho é muito mais preciso, tem muito mais rigor. Quando você submeter na revista, tem grandes chances de ser aprovado se seguir uma estrutura lógica, se seguir uma estrutura coerente, se tiver resultados e uma discussão forte, utilizando a literatura forte e relevante, né? E que você também traga essa clareza para o seu texto e para você mesmo. E eu espero que tudo isso tenha te ajudado, né? Me conta se você faz isso, o que você não faz, o que você acha que pode melhorar. Eu vou adorar saber. E, como eu sempre costumo falar, estamos juntos.